Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os instrumentos do aprendiz maçom. O que está dentro dessa temática, né, de instrumentos, né? Por que surgiu e quais são e para que servem, afinal de contas, esses instrumentos todos utilizados na maçonaria. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite para você fazer sua inscrição no canal Fatos Maçônicos. Deixe o seu like para apoiar esse projeto e ative as notificações, assim você vai ser notificado pelo YouTube quando eu colocar vídeos novos, né? Então tem muito material bacana aqui no site, né? Pense também em tornar-se um membro, hein? Um forte abraço aos membros do canal Fatos Maçônicos e também aos alunos da Escola da Tradição Primordial, né? Que é um trabalho bacana, né? É uma escola que visa justamente criar pesquisadores, fomentar a pesquisa nos campos da metafísica, da religião, das ordens iniciáticas, dos mistérios, do esoterismo, etc. e tal, né? Desmistificando e afastando os conceitos supersticiosos, podemos pôr desse jeito, né? Então a pergunta aqui hoje foi do Josier, isso, do Josier, tá escrito Josier, né? Nascimento, né? Se eu me expressei errado com o seu nome, me perdoe, mas agradeço muito aqui, ó. Eu fiz ali, ó, definitivo, o grau de aprendiz maçom, né? O grau de aprendiz na maçonaria, um vídeo antigo já, né? Depois, olá, gostaria que o irmão falasse mais sobre a respeito dos instrumentos do aprendiz, né? Então é muito interessante, essa maçonaria contemporânea, né, esse movimento, como eu falo, né, de maçonaria, que é um movimento mundial, na verdade ele acabou adotando, por conta lá do seu princípio, né, que se utilizaria como inspiração aqueles construtores, né, que eram comuns lá na Europa, naquela ocasião, né? Então, isso daí é uma história, uma outra história, eu conto lá nos meus cursos, nos meus vídeos, tem essa daí, lá no meu site, luismiller.com.br, tá aqui embaixo, certo? Conto de forma muito detalhada essas coisas, então se você busca um aprofundamento muito maior nessas questões, pense no assunto também, são valores simbólicos, aí você colabora também aqui com esse projeto, obviamente, né? Então, a maçonaria acabou se inspirando na sua parte mais exotérica, podemos pôr, né? Ou seja, externa, na questão dos operativos, e acabou, naquela ocasião, quando se firmou o acordo, né, que se fariam as potências, na verdade, né, acabou se adotando essa questão dos operativos e sua simbologia e suas formas de reconhecimento, que eram conceitos, né, utilizados antigamente. Então, é mais um costume que a gente acaba adotando. Dentro da temática maçônica, que todo mundo sabe, é separada aí nos graus de aprendiz, companheiro e mestre na questão do simbolismo, né? Cada um desses graus possui uma série de elementos, né? Eles são condensados no painel do grau da maçonaria, que eu já falei aqui várias vezes, né? E hoje nós vamos nos concentrar, na verdade, nas principais ferramentas do grau de aprendiz maçom, que é o malho, o cinzel e a régua, certo? Régua de 24 polegadas, a régua de forma geral, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos, né, que são fundamentais, né? Então a maçonaria é bacana, porque ela é tipo assim uma pirâmide de conhecimento, né? Você tem que incorporar esses conhecimentos básicos para cada vez mais você ir alcançando os contextos da metafísica. Esse aqui é o símbolo da ciência sagrada, da metafísica, um círculo com ponto, é o símbolo do sol, símbolo do espírito também, né? Então, a maçonaria contemporânea utiliza esses argumentos, esses símbolos, na verdade, antigos e tradicionais, ou seja, não é uma coisa tão simples assim, né? É uma questão um pouco complexa e ela possui várias e várias camadas de entendimento, né? Então vamos tentar detalhar essas questões todas. Como eu falei, o maço, né? Você tem um maço, o cinzel e a régua. São os conceitos básicos do aprendiz. Se você pegar o maço, por exemplo, para que ele serve? Para quebrar, né? Martelo, aqui no português do Brasil, o martelo, hammer em inglês, né? Martelo, malho, maço, né? Tudo para bater, certo? Basicamente isso. Eles têm o cinzel, para que ele serve? Ele serve para você apontar ali na pedra, pá, tinha os talhadores de pedra antigos, né? Então ele serve para você apontar, colocar na pedra e você, naquele ponto específico, na verdade, você criar uma ruptura,
né? Então você desbastava, ia depender muito, na verdade, da sofisticação do cidadão que estava com aquele instrumento, né? Ele podia simplesmente rachar a pedra em dois, mas podia fazer esculturas fabulosas como existem no decorrer da humanidade, né? Dos grandes escultores. Então você vê a complexidade prática dessa questão. E daí você tem a régua, né, que serve para quê? Para se fazer uma linha, é num plano, né, bidimensional, né? Você está ligando um ponto A a um ponto B, por exemplo, você traça, tem até uma régua aqui. Essa aqui é uma régua, não é de 24 polegadas, é de 20 centímetros, na verdade, não é uma régua aqui, certo? Para que ela serve? Para você traçar, você pega uma caneta, uma lapiseira e tal, você traça de uma forma bidimensional, né? Isso é importante saber, né? Você está ligando um ponto a outro utilizando a retidão, certo? E daí a maçonaria, ela traz outros aspectos, né? Ela propõe, ela fomenta que os seus iniciados, né? Os irmãos, na verdade, conheçam o suprassumo do que cada um desses símbolos traz. E daí você tem que ter em mente que eles têm várias camadas de entendimento, né? Eu falei da questão prática, por exemplo, né? Então, todo símbolo ele vai se apresentar de uma forma exotérica, ou seja, uma forma pública, né? O que é o significado literal da coisa? Eu falei agora, né, dessas três ferramentas. Para que elas servem? Né? Para fazer desenhos, para bater, para quebrar, certo? Só que ela possui uma outra camada, que é a camada doutrinária, e essa camada doutrinária vai apontar para aspectos muito mais elevados, certo? Aspectos ligados à metafísica. Essa é a riqueza, esse é o segredo da maçonaria, né? E ele só é alcançado, o grande segredo da maçonaria, ele é intransmissível, porque ele é alcançado individualmente. Cada um dos irmãos que estão assistindo agora, certo? Você tem que alcançar isso daí, é uma batalha, certo? Tem a ver com uma batalha interna, na luta pelo conhecimento, certo? Pegar o conhecimento e transformá-lo em sabedoria. Então, detalhadamente falando, por exemplo, você pega lá no aspecto do malho, né? Como eu falei, praticamente ele serve para quebrar ou para construir, né? Então, os símbolos têm essas características, né? Eles têm duas, nesses conceitos de bem e mal, podemos supor que são conceitos humanos, né? Diga-se de passagem, ele tem duas características, né? Ou destrutiva ou construtiva, certo? No aspecto mais aprofundado, né? Então você pergunta, né? Eu sempre falo, até eu conto isso daí, eu acho que é no livro A Tradição Maçônica e no curso em vídeo, né? Você vê os aspectos das ferramentas, por exemplo. Você pergunta para um pedreiro, né? Pedreiro agora, na nossa época contemporânea, vamos pegar assim essa alegoria que eu uso lá nos meus trabalhos, né? Você pega e entrega um martelo, né? Uma marreta para um pedreiro, ele vai falar para você, você pergunta para o cidadão, né? O negócio é o seguinte, para que serve isso aqui? Eu estou fazendo uma pesquisa. Então, o cidadão vai vai falar para você, isso aqui é um martelo, certo? Ele serve para quebrar, ele serve para construir, ajuda, tal, né? Etc, etc. Bate um prego, ajuda a bater um prego, né? Etc, tal, né? Ajuda a quebrar, a quebrar algumas coisas, a quebrar a parede, né? Mas também ajuda a construir, né? Bater o prego, montar madeira, etc, tal. São as funções básicas, né? Desse instrumento. Daí você vai perguntar, por exemplo, para um juiz, né? Que trabalha com direito, né, certo? Ele vai falar, não, isso aqui é um símbolo de poder, né, enfim, eu começo uma reunião lá no meu júri, na verdade, né, no meu tribunal, sabe, que ali é um símbolo de poder, onde você vai bater e ali vai chamar a atenção do pessoal, todo mundo, opa, fica esperto, né, então aquilo ali é um símbolo de poder de início, pega isso daqui, início das coisas, um princípio, né, um movimento, certo, que lhe dá um início, lhe dá um início. Isso é importante que se saiba, certo? E se você entregar um martelo para uma pessoa que faz parte de uma organização metafísica, né? E tem em mente que o conceito do esoterismo ele é universal, né? Ele vai olhar aquilo lá e falar, não, isso aqui é um instrumento de poder que inclusive era utilizado por várias e várias divindades, né? Como, por exemplo, o mais conhecido aí da Marvel, o Thor, certo? Esses mitos antigos têm em mente que eles trazem mensagens, Então existe uma série de divindades que utilizavam
esse martelo, né? Então o martelo, os símbolos em si, ele, às vezes se apresentam de uma forma, mas eles querem dizer outra coisa, né? No caso do martelo, por exemplo, ele remete também, né? Por exemplo, ao raio de Júpiter, né? Que é o raio destruidor, o raio de Zeus, né? Também o Vajra, né? Do Oriente, né? Que quer dizer uma força, né? Duro e rápido como um relâmpago, né? Então tem essa conotação que é uma conotação metafísica da história. Ou seja, você entendeu o contexto material da coisa, você entendeu o contexto doutrinário que envolve, né? Ou seja, o poder que aquele símbolo tem, né? Decisório, de iniciar e encerrar, de tomar uma decisão. Então, é a vontade aplicada, né? E isso tem um aspecto metafísico, divino, certo? Vários e vários seres, várias e várias divindades mitológicas, lendárias, certo? Que existiram ou não existiram, de fato trazem uma mensagem por trás. Então é por isso que é importante, né? Você pode, duvidar da existência de Júpiter, por exemplo, ou de Zeus, ou de qualquer coisa, mas a mensagem, você não pode duvidar da mensagem que é transmitida. Então isso é também um conceito, né? Você pode duvidar das coisas, mas a mensagem, ela fica. E o que importa é a mensagem. No conceito do cinzel, a mesma coisa, como eu falei, numa questão prática, por exemplo, né? Ele serve para quebrar, sabe? Só que no conceito mais elevado, doutrinário, ele é a lógica, é a razão, ok? Certo? E no conceito metafísico, ele aponta para a metafísica. Então você precisa da lógica, né? Você não vai alcançar, por exemplo, um conhecimento esotérico pleno que seja, podemos pôr desse jeito, né? Se você for uma pessoa dedicada, por exemplo, a pseudo-esoterismo, a seguir linhas pseudo-esotéricas, sabe? Seguir superstições, né? Você vai perceber com o decorrer do tempo, né? Caso você não tenha esse conhecimento, que isso não vai te levar a nada, certo? Ou seja, aquilo lá foi a razão e a lógica foram utilizadas de forma inadequada. E também, né? A questão da régua, como eu falei, né? Numa questão prática, você faz um desenho, você faz uma marcação em determinada pedra, né, utilizando esse contexto da construção dos pedreiros, né, dos maçons antigos, e até de hoje, obviamente, você faz uma linha, né, certo? Isso pode evoluir depois lá para um 90 graus, você vai encontrar um ponto ali, né, e ali você pode usar o cinzel e pode usar o martelo também, né, que já vou falar sobre essa questão, mas a linha tem essa questão aí, na questão mais avançada, você tem esse contexto doutrinário, né? O que é uma linha? É uma retidão, traz a questão da conduta. E essa conduta expressa no mundo físico, ela tem um reflexo metafísico, não duvide com relação a isso, né? Certo? Então, existe um reflexo aqui da questão metafísica e vice-versa. Então, existe essa questão, sem dúvida nenhuma. Você veja quanta coisa existe nessas três ferramentas, né? Então, o conjunto, o que fala, né? Que é preciso ter uma retidão, uma determinada retidão, para se encontrar um ponto, nesse ponto se usa a lógica e com a vontade aplicada, não de muita, dependendo do seu objetivo, se é construir uma estátua como lá o Davi de Michelangelo, ou simplesmente rachar uma pedra quadrada no meio, ou desbastar para que ela venha sendo lapidada no decorrer do tempo, né? Vai depender da sua vontade, da força expressa nesses três instrumentos. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero que tenha conseguido transmitir um pouquinho que seja dessa questão importantíssima, né, que a maçonaria enquadrou nesse desenho assim dos construtores, mas faz parte do bom desenvolvimento humano. Certo? Então tenha em mente isso, a maçonaria acaba utilizando símbolos que são tradicionais, ou seja, eles estão presentes em várias e várias culturas, das mais variadas formas que você possa imaginar, mas dentro dos sistemas maçônicos são concatenados dentro de uma pedagogia que fomenta, induz e direciona o iniciado aos aspectos mais sublimes do conhecimento humano. Beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e espero você no nosso próximo encontro e conheça meus materiais lá no meu site luismiller.com.br.
Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.